E agora vamos entrar na parte do sistema cardiovascular. Eu tentei fazer esses slides muito bem resumidos para servir como texto mesmo para vocês. Mas eu estou elaborando um material muito legal para estudo que eu vou mandar em PDF no sistema para que vocês, como se fosse um resumão, para que vocês consigam estudar para a prova, né? E aí, dentro desse resumão, na próxima segunda, a gente vai entrar ao vivo para a gente falar só desse resumão, tá ok? Então vamos lá. O sistema cardiovascular ou sistema circulatório, que a gente pode chamar dos dois, né? Ele é responsável por toda a circulação de sangue, transportar nutrientes, oxigênio para todo o corpo. O sistema cardiovascular ele é formado por vasos sanguíneos e o coração. O coração é como se ele fosse uma bomba hidráulica no nosso corpo. Então é ele que vai jogar o sangue para todo o meu corpo. Esses vasos sanguíneos, eles são vários tubos, que é onde circula o sangue. E ele está distribuído por todo o meu corpo. Existem 3 tipos que a gente chama de artérias, veias e vasos capilares. As artérias são os vasos do sistema cardiovascular, que é onde passa o sangue que sai do coração, transportando ele para todas as outras partes do corpo. A musculatura dessas artérias ela é bem espessa e dentro delas forma um tecido muscular bastante elástico, né? Então você consegue puxar ela mais fácil e ela não quebra fácil. E aí permite que essas paredes fiquem se contraindo e relaxando a cada batimento cardíaco. E essas artérias, elas se ramificam, como tá aí na foto, né? Formando dentro delas, né? Mais finos, que a gente chama de arteríolas, que se ramificam, formando os capilares. Então, os capilares, eles vão ser os mais fininhos ainda, né? Então, eu tenho uma artéria que é bem grossa, dentro dela eu formo todos esses ramos e dentro desses ramos que eu vou formar os capilares, que ainda acaba sendo mais fininho ainda, como descreve aí na foto. Essas veias são os vasos do sistema cardiovascular que transportam esse sangue também para as partes do corpo de volta para o coração. Então esse sangue ele vai e ele volta. E essa parede ela é bem mais fina que a das artérias. Portanto, assim, todo esse processo ele acaba sendo mais lento. E a pressão do sangue no interior das veias é mais baixa, que é o que dificulta tanto esse retorno para o coração. E existem válvulas, vasos, que faz com que o sangue se desloque sempre na direção do coração. Então, por mais que ele vá para outro lugar, ele sempre volta para o coração. E é importante a gente sempre frisar, né? Veia jugular, safena, cerebral e algumas outras transportam sangue venoso, que tem gás carbônico. Veias pulmonares que transporta sangue arterial oxigenado dos pulmões para o coração. Os vasos capilares, que são aquelas ramificações microscópicas, né, dentro de artérias e veias, eles interagem um pouco com o sistema cardiovascular e faz a comunicação de artérias com veia. Então, ele faz a ramificação e liga a artéria com veia. Todas as paredes são uma camada muito fininha e também permite troca de substâncias de nutrientes, oxigênio, gás carbônico do sangue para a célula e vice-versa. O coração se localiza na caixa torácica do pulmão, né? Ele não tem um formato de coração igual a gente vê nos filmes, nos desenhos, né? Porém, ele tem a função de bombear esse sangue através dos vasos sanguíneos do nosso corpo. Ele é eco, musculoso, envolvido por uma membrana chamada pericárdio e internamente as cavidades cardíacas ela é revestida pelo endocárdio. Então, é envolvido pelo pericárdio e revestida pela membrana do endocárdio. Essas paredes são constituídas pelo músculo, o miocárdio, sendo responsável por toda essa contração de bombeia, joga, bombeia, joga. O miocárdio, ele apresenta 4 cavidades, átrio direito e esquerdo e 2 inferiores, que é o ventrículo direito e esquerdo. Os ventrículos têm paredes mais grossas que os átrios. O átrio direito comunica com o ventrículo direito
E o que acontece também do lado esquerdo? O átrio esquerdo comunica com o ventrículo direito. Então, sempre direito com direito, esquerdo com esquerdo. No entanto, não há comunicação dos dois átrios. Por exemplo, átrio direito e átrio esquerdo não se combinam. Eles só combinam com quem é do direito e quem é do esquerdo. E aí, a gente tem aqui a divisão. Então, vamos lá. Átrio direito e átrio esquerdo. Então, o átrio esquerdo, ele só comunica com o ventrículo esquerdo, que fica abaixo dele. O átrio direito só comunica com o ventrículo direito, que está abaixo dele. Então, eles não se comunicam, apesar de ser iguais e estar em lados diferentes. Só quem está do lado deles, entendeu? Então, a gente pode dividir em 4 partes por conta desses átrios aí. E aí, tem a artéria da aorta, a veia cava superior e a artéria pulmonar. Para impedir o refluxo de sangue dentro desses ventrículos para os átrios, existem essas válvulas. Então, elas vão ser responsáveis por retirar esse refluxo. Então, o átrio direito e o ventrículo direito é a válvula tricúspide que a gente chama. Já entre o átrio de esquerdo e o ventrículo esquerdo é a mitral ou bicúspide. Então, o coração, ele possui tipos de movimentos que a gente chama de sístole e diástole. A sístole é a contração. É quando o sangue é bombeado para o corpo. E a diástole é o movimento de relaxamento, quando o coração se enche de sangue. Então, a pulsação do sistema cardiovascular, ela é observada quando os ventrículos eles se contraem. Então, é aí que eu vou pegar e ver a questão da pulsação do meu paciente. Ele impulsiona o sangue para as artérias e cada batida do coração. Então, por esse movimento de pulsação, a gente chama de pulso arterial. E é possível verificar como que estão os batimentos cardíacos, né? E a gente sempre frisar como que esse ritmo funciona, se ele está constante ou inconstante, se ele apresenta irregularidades ou está regular. Dentro desse sistema a gente vai ver se a gente tem um mau funcionamento do coração ou um bom funcionamento, se ele tem arritmia cardíaca, né, que é super importante a gente verificar. E essas arritmias a gente pode ver por conta de diagnóstico em triagem. Se o paciente apresenta palpitação, dificuldade respiratória, dor no peito, tontura e desmaio. Essa pressão arterial a gente verifica através desse aparelhinho aí. Se vocês não tiverem essa aula ainda na aula prática, a gente pode marcar um momento para poder eu ensinar vocês como que faz essa verificação da pressão. E finalizamos nossa aula, tá? Então, na semana que vem, a gente vai fazer esse aulão dentro do resumão que eu vou mandar, para a gente conseguir finalizar essa parte toda da introdução alimentar. Vamos entrar um pouco específico em vitaminas, para a gente poder ter um conteúdo bem rico para a prova, tá ok? Obrigada pela atenção, boa noite a todos.